Vamos para a Bíblia. Quantos trouxeram a palavra de Deus? Diga amém. Volta o time para 40 minutos. Porque comecei a falar, vocês já soltaram ali. E eu passei 8 minutos dando aviso. Foi bom porque eu vi aqui. Eu vi quanto tempo eu fiquei dando aviso. Lucas capítulo de número 19. Lucas capítulo de número 19. Bom, olhem para mim agora, já que todo mundo achou, ou na Bíblia de papel, ou no celular, em modo avião, silencioso, desconectado, mas na Bíblia off. Abra sua Bíblia, no celular também, e conecte em Lucas capítulo de número 19, versículo de número 1. E antes de nós chegarmos aqui, eu quero que você olhe para mim. Todos nós, temos uma imagem de nós mesmos. Todos nós. A gente, de uma certa forma, olha para a gente e se acha. Tem uns que de uma certa maneira se coloca para baixo. Outros se colocam muito para cima. Mas todos nós temos uma conclusão sobre nós mesmos. Agora, além da conclusão sobre nós mesmos, nós sabemos que também os outros olham para nós e tecem, formam uma opinião sobre nós. Todas as pessoas que você convive olham para você e formam sobre você uma opinião. Algumas pessoas não somente formam essa opinião no pensamento, mas alguns chegam a externar essa opinião. Então nós temos a opinião dos outros e temos a nossa própria opinião. Só que a nossa própria opinião é enganosa. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E às vezes, aquilo que a gente forma da gente mesmo, nada mais é que uma capa para esconder o que de fato nós estamos sentindo. Muitas vezes as pessoas se apresentam de uma maneira e não revelam as suas debilidades interior. Às vezes quando você olha para as pessoas, todo mundo é forte. Ninguém é fraco. Ninguém é feio. Ninguém é esquisito. Porque você não se acha assim. E se acha, não se revela assim, porque se cria uma capa, se cria uma defesa contra os outros e contra você mesmo. Quando a gente cria essa autodefesa, a gente não aceita muitas coisas. As coisas que acontecem, que nos dizem, que nos confrontam, a gente não aceita muito. Porque se a gente encarar de fato como uma certa verdade, quando a gente se olha, talvez a gente sofra muito mais do que o que a gente já sofre. Então existe um monte de gente andando por aí com uma couraça, uma defesa entre si. Só que existe uma maneira que os outros te veem, existe uma maneira que você se vê, mas existe uma maneira que Deus te vê. Existe uma maneira que Deus olha para você e te enxerga. E sinceramente, é isso que importa. É como Deus nos vê, como Ele nos acha, como Ele nos enxerga.
como Ele acredita na gente, como Ele aposta na gente. A Bíblia vai contar a história de um homem chamado Zaqueu. O versículo de número 2 diz assim: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Olha quem era Zaqueu. A palavra Zaqueu significa o justo. Era dessa forma que talvez ele se via, porque o texto diz, um homem chamado Zaqueu, o justo. Zaqueu se achava perfeito. Mas olha como as pessoas viam Zaqueu. Versículo de número 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara na casa com um homem pecador. Zaqueu se via justo, os outros o viam pecador. Quando que a gente quebra isso? Quando que a gente dá um salto para a verdade? E deixa de mentir para a gente mesmo e de criar capas de autodefesa. Quando acontece o versículo de número 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Há uma palavra que me chamou a atenção no primeiro versículo. Não é entrando, mas atravessando. Eu não sei se você já comeu um peixe e a espinha ficou atravessada. Incomoda. A espinha incomoda. Eu não sei se alguma coisa já ficou atravessado, ou se você já usou uma frase, eu estou por aqui com você. Atravessado. Ou seja, não me desce. Está atravessado. Zaqueu, diz o versículo de número 2, era um homem rico e era maioral dos publicanos. Os publicanos eram cobradores de impostos. Os cobradores de impostos eram tidos como a pior espécie que morava naquela época, que existia naquela época. Por quê? Porque eles eram judeus, conheciam todo mundo na vila, na cidade, na rua, na casa, mas eles ficavam espiando o que era que você produzia, quantos peixes, o tamanho da tua casa, se você reformava, o que você plantava, para ir lá para te cobrar imposto. Não te dava paz. Tudo que você fazia tinha que pagar imposto para os publicanos, que eles pegavam esse dinheiro, ficavam com uma comissão e levavam o dinheiro para Roma. Então, os religiosos daquela época não admitiam como que alguém trabalha para o inimigo, para tirar o que Deus está te dando. Por isso, por muitas outras passagens, os publicanos são considerados não apenas pessoas não gratas, mas gente que não tem direito ao céu. Por isso Jesus disse uma certa vez, falando para um fariseu religioso, que meretrizes, prostitutas e publicanos, que conheciam Jesus, iam chegar no céu primeiro do que os religiosos. Porque os religiosos não aceitavam a ideia de alguém trabalhar para o inimigo. Os publicanos eram considerados extremamente pecadores. E Zaqueu era o chefe deles. Se os publicanos não prestavam, imagine o chefe do cara. É aí a ideia de maioral dos publicanos. Era o chefe dos cobradores de impostos. Se eles tinham raiva dos cobradores, imagine do chefe deles. Ou seja, eles eram vistos
como a pior espécie. E como Zaqueu se via? O justo, o correto. Então, o fato é que não importa nem como os outros nos veem, e muito menos como nós nos vemos na questão da vida eterna. Eu não vou para o céu porque alguém me acha bom. E eu não vou para o céu porque eu me acho bom. Eu vou para o céu porque Jesus olhou para mim e me salvou. Então não importa como eu acho ou como os outros acham. O que vale é como Deus acha. E para que a vida de Zaqueu não continuasse esse dualismo de bom e mal, ruim ou bom, Deus decide entrar em Jericó, na pessoa de Cristo, e atravessar a cidade. Atravessar quer dizer, sabe, aquela espinha do pescoço, mudar a coisa de ponta para o ar. Porque quando Jesus entra na cidade, atravessa a cidade, há um tumulto, multidões começam a florir, a vir de todos os lugares. E a presença de Jesus quebra a rotina de Zaqueu. Por isso que a Bíblia diz que Jesus não veio para alisar. Jesus não veio para mimar. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio, por incrível que pareça, para trazer fogo e confusão na terra. Quando a gente olha para isso, às vezes a gente não entende como que o Filho do Homem veio para isso. Ele veio que é para confrontar você. Porque o que Deus quer de você nem é o que os outros acham, muito menos o que você conclui de você mesmo. O que Deus quer de você é encontrar em você o vazio da sua alma para que Ele possa preencher. É o Ezequias perdido para que ele possa achar. É o Ezequias em conflito para que ele possa me dar uma visão do que ele quer para a minha vida. Por isso que às vezes Jesus atravessa a história da gente e tira a gente das zonas de conforto, e tira a gente daquele ambiente, daquele quadrado, daquilo que a gente se acha, que a gente se projeta. Às vezes Jesus entra, e o fato é que ele entra para tumultuar. Ele não só entra para te colocar numa redoma de vidro. Às vezes Jesus chega para confundir. Às vezes Jesus chega simplesmente para te sacudir. Sabe, às vezes você está meio perdido, é Jesus te sacudindo. Sabe, às vezes você está meio perturbado, é Jesus te sacudindo. É porque Ele entra na tua história, na tua vida, na tua cidade, no teu ambiente, atravessa no meio dele, para ver se você acorda. Porque olha o que é que diz o versículo de número 3. Procurava ver quem era Jesus. Sabe, Zaqueu era rico, ele tinha tudo. Zaqueu era maioral, era importante. O problema de Zaqueu não era ter. O problema de Zaqueu é que quando chegaram as notícias sobre Jesus, que ele estava entrando na cidade, e causou um alvoroço, e atravessou, e quebrou aquela rotina, ele fez Zaqueu pensar. Quando Jesus chega na história da gente, cria um tumulto, na família, na vida da gente, deixa a gente com raiva, às vezes perturbado. Às vezes Jesus permite isso para fazer você pensar, se de fato você é feliz, se de fato você está satisfeito, se de fato
você serve a Deus, se de fato você tem comunhão com Ele, se de fato você sabe quem Jesus é na tua vida. E quando Jesus chega confrontando o ambiente de Zaqueu, aquele ambiente de Zaqueu, Zaqueu, diz o texto, procurava ver quem era. No mesmo livro de Lucas, no capítulo anterior, a Bíblia vai contar a história também de um jovem rico. Fala de um homem rico, um jovem rico, eu sei que ele chega até Jesus, e ele chega até Jesus dizendo assim: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Aquele homem chega diante de Jesus com uma pergunta, que a gente pode dizer: uau, que pergunta fantástica. Mas observe, que ele é rico, diz a Bíblia, religioso, porque Jesus diz para ele: olha, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas, você precisa amar o próximo como a ti mesmo, são esses os mandamentos. E ele vai dizer: tenho feito isso desde a minha mocidade, desde quando eu era bem jovem, eu honro a pai, eu honro a mãe, eu faço, eu agora eu quero. Ele foi até Jesus porque ele queria a vida eterna, queria alguma coisa. Então Jesus disse para ele: você faz o seguinte, você quer mesmo? Quero. Vamos ver o que é mais importante para você. Pega todo o teu dinheiro, vende tudo, dá para os pobres e tu vem me seguir. Não é que era importante no sentido porque Pedro era rico, José de Arimateia era rico, Nicodemos era rico, tinham as mulheres dos senadores que seguiam Jesus que era rico. Jesus nunca pediu isso para elas. Mas aquele cara, o mais importante para ele não era ver, mas era ter. Não era Jesus, mas era o que Jesus podia dar. Muita gente vai atrás de Jesus pelo que Jesus pode dar. Muita gente vai atrás de Jesus pelo que Jesus pode favorecer. Muita gente decide, entrar na igreja porque está estressado da outra. Muita gente decide simplesmente querer Jesus pelo que Jesus pode fazer. Não é que Jesus não possa abrir uma porta, pode. Mas ele não diz isso em Lucas 19:10. Eu vim para abrir porta. Não é que Jesus não possa curar, ele cura. Mas em Lucas 19:10 ele diz: o Filho do Homem veio, não veio para curar. Não é que Jesus não possa restaurar um casamento, pode. Mas não está escrito que ele veio para restaurar. O que está escrito é: o Filho do Homem veio para achar você, porque você está perdido. Foi para isso que Jesus veio, para dar sentido à tua vida, para encontrar você, para resgatar você. Jesus veio por sua causa. Enquanto que o jovem rico queria ter, este homem Zaqueu queria ver. O que motivava ele era simplesmente Jesus por Jesus. O que motivava aquele homem era simplesmente Jesus e mais nada. Não era o ambiente, não era o que Jesus podia dar, não era o que Jesus poderia proporcionar. Ele já era o maioral, ele já era rico, ele já se achava o cara, ele já se achava justo, Zaqueu, o justo. Mas quando falaram de Jesus, e ele viu o tumulto que Jesus causou, pessoas correndo, ele falou: quem será esse
que causa todo esse burburinho, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, que deu vista ao cego Bartimeu? Quem é esse que endireitou a mulher encurvada? Quem é esse que tocou no leproso e ele foi sarado? Quem é esse que deu vista aos cegos? Quem é esse que fala de perdão, de virar a outra face? Quem é esse que fala de fidelidade, que nos ensina a orar a Deus, dizendo: Pai nosso, não é Pai meu, mas é Pai meu e Pai seu, Pai nosso que estás nos céus? Quem é esse? Ele queria ver Jesus, sabe? Não é uma história, não é um livro, não é um personagem de música, não é alguém que veio para fundar uma religião. É o Deus encarnado, é aquele que disse haja luz e houve luz, é aquele que disse haja e tudo foi feito. Ele queria saber quem era Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Um personagem do domingo à noite? Alguém de uma canção? Alguém que pode te dar alguma coisa? Quem é Jesus para você? A primeira canção que a Marcela cantou, a terceira canção que o Ministério de Louvor Canaã cantou aqui. O Ministério de Louvor Canaã diz assim: eu vou te buscar até te encontrar. A música começa dizendo: eu tenho fome de ti, eu tenho sede de ti. Pergunta: será que isso é verdade? Será que você tem fome de Deus e sede de Deus? Ou você acorda toda manhã já atrasado, preocupado com o seu trabalho, e Deus, que Deus, domingo eu falo com Ele. Será que de fato você crê que o Cristo a quem você entregou a sua vida é Senhor de todas as coisas? E você o ama, o busca, tem desejo, tem vontade, você quer estar perto dele, ouvir a sua voz, sentir o seu toque, saber que ele é vivo, que ele é real. Era isso que Zaqueu queria. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Emprego, um currículo dá. Um casamento, uma boa conversa chega. Eu quero te ver. Será que você quer Jesus mesmo? O que ele representa para você? Só que Zaqueu não podia, diz o texto no verso de número 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia. E por que ele não podia? Duas coisas. Quantas eu falei? Duas coisas. Ele não podia por causa da multidão. Ele não podia porque ele era de pequena estatura. Duas coisas: a multidão e sua pequena estatura. Sabe, irmãos, muitas vezes o que nos impede de ter um melhor de Deus, ou de viver uma vida com Deus, é os outros. Zaqueu não podia por causa dos outros, por causa da multidão. Outro dia desse, eu e Leonor estávamos em casa sentados, tomando um café. A gente sempre faz isso, o nosso café da tarde, 5 da tarde é o nosso ritual. E a gente estava, eu e ela ali tomando aquele café no nosso ritual sagrado do café das 5. E a gente falou assim: puxa, como a gente é feliz. Poxa, mas a gente tem alguns probleminhas, né? Falei: é. E a gente começou a conversar sobre os nossos problemas. E começamos a enumerar os nossos problemas. Tem isso. É verdade. Tem aquilo? Sim. Tem aquilo? É.
Eu falei, tem isso. Ela, mas bem. E a gente foi conversando, sabe? Nós computamos ali praticamente 8. Eu não me esqueço disso. Dos 8, 1 era nosso, 7 eram os outros. Você já parou para pensar que a maioria dos seus problemas não são seus? São dos outros. Obrigado, pastor. A maioria dos seus problemas não são seus, são dos outros. São os outros que tumultuam tua cabeça. São os outros que atrapalham o teu sono. São os outros que tiram tua paz. São os outros. O interessante é que Zaqueu queria Jesus, mas por causa dos outros, ele não podia. Às vezes a gente quer em Deus encontrar a nossa felicidade, mas os outros tiram a gente do sério. Quem está comigo aí, diga amém. Será que esse café foi só eu e Leonor que é assim ou é assim com você também? Por causa da multidão, ele não podia. Parece que a gente vive em função dos outros, gente. Eles que tiram a nossa paz, nossa paciência. A gente vive às vezes mais orando pelos outros do que pela gente. Obrigado pelo é verdade, porque é verdade. Zaqueu queria, mas não podia. Sabe, tem um monte de gente impedindo você de chegar na presença de Deus. Gente azucrinando o teu juízo. Gente azucrinando a tua vida. Gente tirando a tua paz. E que você muitas vezes não tem tempo para Deus por causa dos outros. Tem muita gente também dizendo que você não pode. Tem gente torcendo contra você. É a multidão. Tem gente que se faz vítima só para te apurrinhar. E a gente vive num emaranhado, acreditando até no que os outros dizem da gente mesmo, e se distancia do propósito de Deus para a vida da gente. Mas ele não podia por duas coisas. Uma era os outros, e a outra, ele era de baixa estatura. Ele não podia por causa dele mesmo. Tem muita gente que não tem comunhão com Deus por causa dos outros. E tem muita gente que não tem comunhão com Deus porque ele mesmo é o problema. Tem gente que o problema é os outros, mas tem gente que o problema é ele. Tem gente que acredita que Deus não ouve ele. Tem gente que acredita que Deus não vai dar atenção a ele. Tem gente que acredita, sabe, gente pequeno, que acredita que nasceu no lugar errado, nasceu na família errada. Eu me lembro que esse problema, meu pai resolveu comigo, eu era pequeno. Eu estava indo para eu queria ir para um lugar lá na escola, meu pai disse, não vai, você não vai. E eu, sabe aqueles meninos pequenos, peguei, bati assim na mesa assim, nasci na família errada. Foi só terminar a frase. Pá! Como? Nasci na família errada de novo. Nasceu na família certa, porque Deus não erra.
Deus não erra. Nunca mais eu me esqueci disso. Não sei se foi da tapa ou da frase. Mas tem gente que acredita que está no lugar errado, na rua errada, no lugar errado, na família errada, na situação errada, e ele se coloca numa situação tão complicada que ele fica pequeno, como se Deus não enxergasse ele, como se Deus não acreditasse nele. O coach vai chamar isso de... Rodrigo, tu que é coach, diz aí. Como é, não sei o que é limitante. Crença limitante. O coach vai chamar isso de crença limitante. Eu chamo isso de ataque do inferno contra a tua vida. Porque Deus não erra. Os olhos de Deus vão te achar. Ainda que você se esconda e diga assim: eu não mereço, eu não tenho, eu só olho a minha vida. Zaqueu não podia, só que o texto começa dizendo assim: ele queria ver, ele procurava ver. O que nos move é quando decidimos que queremos alguma coisa. É o que nós queremos, irmãos. O que nós queremos. Nós queremos. Então nós vamos atrás. Nós podemos. Não existe mais barreira entre você e Deus, porque Jesus Cristo já morreu na cruz e fez uma ligação entre o homem pecador e o Deus Santo. Ele é a nossa ponte, o nosso religare. A questão é saber se você quer. A questão é saber se você quer ver Jesus. Se você quer mergulhar, se você quer se aprofundar. E ele queria. Ah, como ele queria. Porque quando ele começou a ver aquele movimento, eu acho que as ideias foram passando na sua mente. Só que ele era o maioral dos publicanos, o Zaqueu. Mas chegou uma hora que você tem que decidir se você quer mesmo ou não quer. Se você vai ficar parado esperando Deus aparecer, do nada, pegar a tua mão, ou se você vai fazer a sua parte. Porque existem coisas que é Deus que faz, mas tem coisas que tem que ser você. Sabe, você tem que fazer a sua parte. O versículo de número 4 diz assim: então correndo adiante, subiu em um sicômoro, que é uma árvore, a fim de vê-lo, porque ele haveria de passar por ali. Zaqueu queria. Então ele fez a parte dele. Deixa eu irritar você, porque a igreja fica extremamente irritada quando a gente faz isso. Quem trouxe esse dedo para a igreja hoje, levanta. Dedo de profeta, dedo de profeta. Vira a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem que fazer a sua parte. Eu fiz isso só para irritar você, que eu sei que ninguém gosta. É para ver se marca, entende? Porque nós estamos aqui, queremos que Deus olhe para nós. Nós queremos que Deus olhe para nós, sim ou não? Faça a sua parte. Tem gente que não está fazendo a parte dele, gente.
Tem gente que quer casar. Amém? E bota no Instagram, solteira, graças a Deus. Ô irmão, coloca lá, disponível. Não quero casar, pastor. Se arruma para quê? É ou não é? Faça a sua parte. Pastor, Deus me deu uma revelação. Foi, meu filho? Foi. Eu sonhei que eu estava num cruzeiro, comendo do bom e do melhor. Foi, meu filho? Foi. Glória a Deus, glória a Deus. Falar nisso, está trabalhando desempregado, pastor. Desempregado. Quanto tempo? 5 anos desempregado. Mas estou crendo. Meu filho, está distribuindo currículo? Não, pastor. O Deus a quem eu sirvo manda... Eita. Diga para você mesmo, já que você não gosta desse negócio de virar a pessoa que está do seu lado, diga assim: eu preciso fazer a minha parte. O cara não estuda, gente. O cara não coloca um currículo. Acorda todo dia de 5 para as 10, para as 11. E quer que Deus resolva. Pastor, o que é? O que foi, meu filho? Já está com cara de choro. Pastor, eu estou com uma luta. É, meu filho, é. E você tem orado? Para quê? Deus sabe antes que uma palavra venha na minha boca. Vai orar, irmão. Vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus. Não fica só na hipocrisia. Tenho fome de ti, tenho sede de ti. Eu vou te buscar até te encontrar, dormindo no meu sonho. Tua vida com Deus é a tua parte. Faça a sua. Zaqueu disse: não vou deixar essa multidão tirar o meu propósito. Não vou deixar os outros tirarem o meu propósito. Eu quero ver Jesus. Querem falar? Falem. Querem dizer? Digam. Querem achar? Achem. O Deus a quem eu sirvo, eu vou fazer a minha parte. As pessoas não podem impedir você de buscar a Deus. Não coloque a culpa nos outros, e muito menos em você mesmo, dizendo: não, eu sou pequeno, eu não posso, Deus não me vê, Deus não me olha, eu sou feio, eu sou feia. Faça a sua parte. E ele corre adiante, esforço na frente dos outros, quer dizer, adiante, não importa o que estão falando, eu estou na frente, adiante. E ele sobe, esforço. Agora, imagina uma coisa: o cara é rico, chefe dos publicanos,
no meio de uma multidão, subindo numa árvore. Para muita gente podia ser vergonha, mas está escrito: Deus só exalta aqueles que se humilham. Quando ele sobe numa árvore, ele está dizendo: não importa a posição que eu tenha, não importa os bens que eu possuo, não importa a minha conta bancária, não importa as pessoas, não importa os outros, eu quero ver. Eu quero Jesus, eu desejo, eu vou mergulhar até te encontrar. E quando ele está na árvore, versículo de número 5, Jesus chega, porque Jesus sempre chega. Eu não sei a hora e o dia, mas ele sempre chega. E o texto diz que ele corre, sobe na árvore, o 4, e fica esperando, porque ele sabia que Jesus ia passar. Ficou esperando, porque sabia que Jesus ia. Deixa eu te dizer, espere, porque Jesus chega. Pastor, minha história. Espere, irmão, Jesus chega. Pastor, aquele problema. Espere, querido, Jesus chega. O texto não diz, ele esperou Jesus até as 4 da tarde, porque Jesus ia passar de 4. Não. Ele não sabia. Ele só sabia de uma coisa: ele vai passar por aqui. É só isso que você precisa saber. Quando ele quer, ele chega e ele te acha. Sara já não acreditava mais por causa da sua idade. Sabe como é quando o Senhor disse para Abraão: você vai ser pai, ela deu uma gargalhada lá dentro. Ela riu. Porque existem coisas na nossa vida que parece que até Deus falando a gente duvida. Até quando Deus fala a gente duvida. Porque a gente olha para a gente mesmo. Sara olhou para ela e falou assim: não tem mais, amigo. Cessou. Acabou. É noventinha na parada. Não dá. Entende? Ela pensou: Abraão nem com azulzinho vai. Só que Abraão era meio louco. Ele levou até o filho para matar, lembra? E é somente louco que acredita que quando Deus fala, ele cumpre. E ela falou: tu está falando sério? E Deus ainda disse para ele: e o nome do menino vai ser Riso. Sabe por que tua mulher riu lá dentro? Deixa eu te falar, Deus vai fazer tanta coisa ainda na tua história, na tua vida. Só espera, que ele está chegando. E ele passa. E olha o versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar. Que lugar? Aonde Zaqueu correu, subiu e esperou. Jesus chegou porque Zaqueu fez a parte dele. Repita de novo: eu preciso fazer a minha parte. Diga: eu preciso fazer a minha parte. Que é para ver se você não esquece disso. Porque Deus está disposto a abrir caminho no meio do mar. Mas Moisés está desesperado: o que é que eu faço? E Deus diz: o que é que você tem na mão? E ele diz: eu tenho uma vara. E Deus diz: faz a tua parte. Toca na água. Está entendendo? Pastor, eu quero. Quero. Então faça a sua
Os caras bateram para cobrar imposto a Jesus. Jesus, Pedro, quem é que está aí fora? Pedro, sempre muito afoito. Disse, Senhor, cobrador de imposto. Ô raça. Jesus disse assim, mas a gente não é nativo? A gente não tem que pagar? Mas é só para tirar a paciência, o juízo. Aí Jesus diz assim, pega uma vara, vai lá no rio, pega um peixe, abre o peixe, dentro do peixe tem 2 moedas, pega elas, traz até a casa e paga por mim e por ti. Jesus sabia que ia ter moeda na boca do peixe, mas Pedro teve que ir lá para pegar. O que Jesus está dizendo, o milagre eu faço, agora você tem que fazer a sua. A gente precisa saber que quando a gente dizima, quando a gente oferta, quando a gente evangeliza, quando a gente prega, quando a gente vai, a gente está fazendo a parte da gente. E quem convence o homem do pecado, da morte e do juízo? O Espírito Santo. Ele faz a parte dele e a gente faz a nossa. Ou seja, Deus quer que você faça a sua. Pastor, eu quero que meus filhos sejam salvos. Faça a sua parte. Pastor, eu preciso que venha paz sobre a minha casa. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Pastor, eu quero entrar nessa igreja ouvindo aquela musiquinha de casamento. Eu quero olhar e ver o Senhor ali olhando para a minha cara. É, meu filho. É, pastor. É, minha filha. É. Faz a tua parte. Jesus chega na hora do milagre e olha para cima. Eu imagino que tinha muitas árvores, eu imagino muita gente. Para ele não confundir, dizer desce, ia descer uns 200. Então ele que me conhece, conhece você, olhou e disse: Zaqueu, é você que quer me ver? É você que quer me ver? Aquele dali quer que eu ajude na casa, aquele quer que eu faça um milagre lá na mãe dele, aquele dali quer isso, aquele quer aquilo, aquele quer aquele outro, mas você quer o quê? Quer só me ver? Então eu escolho você, porque você me escolheu, sem o que eu posso te dar, só pelo que eu sou. Desce depressa. E Zaqueu desce. E Jesus ainda disse para ele: me convém que hoje eu fique em sua casa. Porque quando eu faço um milagre, eu faço completo. É em você e na sua casa. Você não vai estar aqui somente eu e você. É eu e você na sua casa. Milagre completo. Deus não faz nada pela metade. E ele desceu. A toda pressa, versículo número 6. E recebeu com alegria. Desceu, obedeceu. E abriu o coração e recebeu. Porque se tem uma coisa que Jesus não é deselegante. Eis que eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e decidir abrir a porta, aí eu entro e ceio com você e você comigo. Mas se você não quiser, tudo bem. Zaqueu desce
E ele desceu. E não somente desceu, e diz o texto, e recebeu. E recebeu não somente, mas recebeu com alegria. Zaqueu descobriu que toda aquela coraça de justo era só uma imagem para esconder o vazio dele. Que aquela imagem de santo era uma coraça para esconder o vazio dele. Por isso que quando Jesus chega e o povo começa a dizer: pecador, não vale nada, ele olha e fala: Senhor, se eu enganei alguém, eu quero devolver o dinheiro. Só fazer fila. E eu devolvo com juros 4 vezes mais. Porque a tua presença na minha casa faz toda a diferença. A tua presença na minha casa muda tudo isso, Senhor. Tudo que eu quero é isso. Tudo que eu queria era só te encontrar. E por isso que eu abro meu coração esta noite. Eu abro no meu coração agora. Você aqui na igreja, abra o seu coração. Porque se tudo que você quer é isso, encontrar Jesus, uma experiência profunda, que gera em nós decisões e resoluções que transformam a nossa vida. Eu resolvo dar. Só a presença de Jesus faz isso. A presença de Jesus muda a gente por dentro e muda por fora. A presença de Jesus. Jesus disse: sabe o que está acontecendo aqui? Salvação. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Sabe o que é que está acontecendo perto de você? A presença de Jesus pode mudar o teu destino, a tua história, a tua casa, a tua família. A presença de Jesus pode realizar teus sonhos. A presença de Jesus. A presença de Jesus. Deixe essa presença invadir você. É só você dizer: eu quero te encontrar, eu quero mergulhar, eu quero somente eu e você, nada mais, só eu e você. Eu quero. Diga para o Espírito esta noite: eu tenho sede de ti, eu tenho fome de ti, eu preciso do Senhor. Pare dessa vida vazia. Pare de construir essa capa. Abra seu coração. Porque se você abrir o seu coração, Jesus chega na sua vida e na sua casa.